Olá pessoal, sou o professor Valentim e hoje nós vamos analisar aquele movimento que acontece sempre com a mesma velocidade, quando um corpo vai de um ponto a outro mantendo sempre a mesma velocidade. Esse tópico nós vamos chamar de movimento uniforme. Vamos começar? Bom, galera, o que é o movimento uniforme? O que é o MU, como muita gente conhece? Pô, Valentim, eu aprendi na minha escola como MRU. Tá errado? Não. Só que o que é o MRU? Seria um movimento retilíneo uniforme. A ideia é a mesma, mas aqui eu estou pressupondo que a trajetória que ele vai seguir é uma trajetória retilínea. Show? Beleza, então vamos lá. O que é o movimento uniforme? O próprio nome já diz, movimento uniforme, é um movimento de uma forma. Então é todo movimento com velocidade constante e diferente de zero. Para um corpo estar em movimento uniforme, ele tem que estar a uma velocidade constante, sempre. Vamos lá, pensa a seguinte situação. Um corpo vai de um ponto A até um ponto B com uma velocidade média de 20 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade média no trajeto de A até B. Legal? Qual é a velocidade dele ao passar por esse ponto aqui, ó, por esse ponto? Dá para saber? Não, não dá. Porque se eu disse que a velocidade média é 20 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ele vai andar mais ou menos 20 metros. Tudo bem? Só que o que acontece? Quando ele chegar aqui, ele pode ter uma velocidade maior que 20. Ele pode ter uma velocidade menor que 20. Não dá para garantir que aqui vai ser 20. A não ser que ele esteja em movimento uniforme. Porque se uma questão diz para mim que ele está em movimento uniforme, eu sei que ele está o tempo todo, né, ao longo do trajeto, com essa velocidade de 20 metros por segundo. Isso pode parecer um pouco estranho, né? Tu fala assim, poxa, mas o cara vai o tempo todo na mesma velocidade? Sim, a gente acaba aproximando isso para algumas situações. Legal? Bom, consequência imediata disso. Todo corpo que está em movimento uniforme, em intervalos de tempos iguais, ele vai sofrer deslocamentos iguais, obrigatoriamente. Então eu fiz um desenhozinho aqui, vamos estimar um valor aí para velocidade, não sei. Vamos supor que esse cara está a 5 metros por segundo em movimento uniforme. Se ele está em movimento uniforme, o tempo todo a velocidade é constante. Show? Beleza. Se a velocidade dele é 5 metros por segundo, eu posso dizer que a cada segundo ele vai andar quanto? Exatamente 5 metros. Tudo legal? Então vamos lá. 1 segundo, ele vai andar 5 metros. Outro segundo, ele vai andar mais 5 metros. Outro segundo, ele vai andar mais 5 e assim sucessivamente. É engraçado pensar nisso, porque, por exemplo, se a gente pensa no movimento acelerado, né? Cada vez ele vai andando distâncias maiores. No movimento acelerado, cada vez ele vai andando em distâncias maiores. No movimento retardado, que é o movimento em que ele desacelera, ele cada vez vai andando distâncias menores. Mas no movimento uniforme, eu posso dizer que para tempos iguais, ele vai ter deslocamentos iguais. Tranquilo até aqui? Show! Bom, aí você tem aqui a função horária de posição, que muita gente conhece como o quê? Você sabe? Sorvete. Então tá aí. S igual a S0 mais VT. É o tal do sorvete, beleza. Valentim, quando é que eu uso isso? Então primeiro vamos entender o seguinte. O sorvete, ou a função horária de posição, ela serve para eu calcular a posição dele em cada tempo. Né? Então, só para a gente perceber aqui o que está acontecendo, eu fiz um exemplo. Você imagina que você tem um corpo, que esse corpo está indo a 5 metros por segundo e ele começa aqui, no tempo igual a zero, ele está na posição 10 metros. Legal? Então, vamos escrever isso. No tempo igual a zero, a posição, quando o tempo é zero, vale 10 metros. Tudo bem. Pergunta. Qual é a posição dele depois de 1 segundo? Pensa comigo. Se ele anda com uma velocidade de 5 metros por segundo, a cada segundo ele vai andar 5 metros. Se ele estava no 10 e andou 5, quer dizer que a posição
quando o tempo for 1, vai ser 15. Né? E esse 15, na verdade, são os 10 onde ele estava, mais os 5 que ele andou. Correto? Até aí? Show! E se você pegar no tempo igual a 2 segundos? Pensa comigo. Ele anda 5 metros a cada 1 segundo. Então, em 2 segundos, ele vai andar quanto? 10 metros. Então, quem vai ser a posição no tempo igual a 2? Vai ser onde ele estava, mais o que ele andou, que é 2 vezes 5. Ou 5 vezes 2, tanto faz, né? Isso vai dar 20 metros. Tudo bem ou não? Se a gente pegar no tempo 3 segundos, onde é que ele vai estar? Onde ele vai estar? Pô, Valentim, onde ele vai estar? Eu não sei não. Sabe sim, ó. Vamos lá. Ele não anda 5 metros a cada segundo? Então, em 3 segundos, ele vai andar quanto? 15 metros. Se ele estava no 10 e andou 15, ele foi para onde? Para o 25. E esse 25 nada mais é do que 10 mais 5 vezes 3. O que você está percebendo olhando para isso? Que a posição em qualquer tempo, ela é a posição inicial, que é onde ele estava, mais a velocidade multiplicada pelo tempo que ele andou. É exatamente essa equação. S igual a S0 mais VT. Então, quando, por exemplo, cai na prova assim, ó, sei lá, S é igual a 5 mais 2T. Um exemplo, tá? Caiu isso aqui na minha prova. 5 ficou estranho, né? Vamos botar 7 mais 2T, pronto. Caiu isso aqui na minha prova. O que eu sei? Que a posição inicial é 7, tudo bem? Que é o cara que está sozinho. E que, nesse caso, a velocidade ela é 2. Valentim, tem como eu resolver isso aqui? Não. Muita gente me faz essa pergunta, mas essa pergunta não faz muito sentido. Olha, isso é uma função. Quer dizer que para cada valor de t, você vai ter um valor de s. Para cada instante, você vai ter uma posição. Tudo bem? Então, quando eu tenho a equação, eu consigo achar a posição em qualquer instante. Por exemplo, se cair isso aqui e eu perguntar assim, qual é a posição no tempo igual a, sei lá, 12? Você vai pegar o t e vai substituir por 12. Não tem mistério. Se eu perguntar assim, qual é o instante em que a posição é 50? O que você vai fazer? Você vai substituir o S por 50, vai resolver e vai achar o valor de t. Então vamos lá. No movimento uniforme, eu sempre posso usar S igual a S0 mais VT. S é a posição no instante t, muita gente chama de posição final, não está errado, tá? S0 é a posição inicial, V é a velocidade com que o corpo vai se deslocar e T vai ser o tempo. Tudo beleza até aqui? Bom, galera, agora a gente vai dar uma olhada em como ficam os gráficos do movimento uniforme, tá? Antes da gente começar falando do gráfico, vamos lembrar o seguinte, que toda vez que você vai analisar um gráfico, você tem que olhar, mais do que os números, a forma do gráfico, você tem que olhar o que está no eixo. Então, por exemplo, eu fiz 2 gráficos aqui. Um gráfico ST, que é a posição em função do tempo, e um gráfico VT, que é a velocidade em função do tempo. Esses gráficos, eles podem ter formas quaisquer, mas eles querem dizer coisas completamente diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar com o VT, que eu acho que é mais fácil. Quando eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, lembra que a gente acabou de definir que para ser movimento uniforme, você tem que ter a velocidade constante e diferente de zero. É isso aqui que é o movimento uniforme, certo? Então o gráfico VT tem que ser uma reta horizontal. Valentim, eu nunca entendi. Por que reta horizontal? Te explico. Olha para esse ponto. O que esse ponto está querendo dizer? Que nesse tempo, a velocidade vale isso, ó. Puf. Tudo bem ou não? O que esse ponto está querendo me dizer? Que nesse tempo, a velocidade vai valer isso, ó. O que você está percebendo? Que para qualquer tempo que você pega, a velocidade é a mesma. De fato, ela não tem que ser uma velocidade constante? Faz sentido, né? Só que ela pode ser acima do eixo do tempo ou abaixo do eixo do tempo. Se a velocidade for acima do eixo do tempo, a gente tem um movimento que nós chamamos carinhosamente de movimento progressivo.
Então, movimento progressivo é aquele movimento que está o quê? A favor da trajetória, tá? É o que tem velocidade positiva. Se ele está se movendo abaixo do eixo do tempo, né? Se o gráfico dele está abaixo do eixo do tempo, ele tem uma velocidade negativa. E aí a gente chama carinhosamente isso aqui de movimento retrógrado. Movimento retrógrado é o movimento que tem velocidade negativa. Tudo beleza? E no gráfico ST? Galera, a gente acabou de falar de uma equação que é o tal do sorvete, S igual a S0 mais VT. Certo? Show de bola. Pergunta, isso aqui é uma função. Essa função é uma função do primeiro grau, do segundo grau, é exponencial. Que tipo de função é essa? Função do primeiro grau. Então, o gráfico dela, obrigatoriamente, é uma reta, que pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Valentim, o que vai determinar se a reta é crescente ou decrescente? A velocidade. Se a velocidade for positiva, reta crescente. Se a velocidade for negativa, reta decrescente. Ok? Eu queria que vocês olhassem um pouco mais para esse gráfico. Primeira coisa, o que esse ponto aqui quer dizer? O que esse ponto que eu marquei de vermelho quer dizer? Esse ponto é a posição quando o tempo é zero. Então, ele é carinhosamente chamado de S0, posição inicial. Ok? Na minha representação, eu botei dois gráficos. Um para expressar o movimento progressivo e o outro retrógrado. Mas vamos imaginar que isso aqui são de dois corpos. O que esse gráfico está me mostrando? Repara, um tem velocidade positiva, então um está indo para um lado. O outro tem velocidade negativa, o outro está indo para o outro. Concorda comigo que tem uma hora que eles se encontram? Eles se encontram quando as suas posições são iguais. Beleza? E além disso, nos gráficos eu tenho que saber uma coisa importante. Que a área do gráfico VT, presta atenção, se eu calcular a área do gráfico VT, isso é numericamente igual ao deslocamento, ao bendito ΔS. Pessoal, uma coisa importante. A gente está estudando o movimento uniforme. Só que essa propriedade, ela vale para qualquer movimento. Pode ser mu, pode ser move, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Sempre que eu calcular a área do gráfico VT, ela vai ser igual ao ΔS. Beleza? Show de bola. Vamos falar agora um pouquinho de velocidade relativa. O nome meio que já diz o que é. A velocidade relativa nada mais é do que a velocidade de um corpo em relação a outro. Isso é velocidade relativa, tá? Só que os dois corpos podem estar se movendo no mesmo sentido ou em sentidos contrários. Então vamos lá. Antes de eu fazer conta, vamos jogar valores. Suponha que esse corpinho A está a 10 metros por segundo e o B está a 25 metros por segundo. Vamos lá. Suponha que você está dentro do A. A minha pergunta é, você vai ver o B se afastando com que velocidade? Para você, é como se o B estivesse indo para lá com 15. Pô, Valentim, mas por que com 15? Vamos lá. Cada segundo você não anda 10 metros, ele não anda 25. Se você andou 10 e ele andou 25, ele se afastou de você 15 metros. Ele afastou de você 15 metros em 1 segundo. Então, a velocidade relativa aqui vai ser o quê? 15 metros por segundo. Entenderam a ideia? Bom, eu fiz isso jogando valores. Eu acho que jogar valores sempre é uma ideia legal para a gente entender. Só que agora eu vou resolver isso sem jogar valores. Eu vou tentar generalizar. Se o A está indo para a direita com uma velocidade VA e o B está indo para a direita com uma velocidade VB, eu posso dizer que a velocidade relativa, o módulo da velocidade relativa, né, vai ser o módulo da velocidade A menos a velocidade B. É isso aqui, ó. Velocidade relativa. Por que o módulo? Porque eu estou preocupado em calcular o valor. Pode dar positivo, pode dar negativo, não importa. Então, para eu calcular a velocidade relativa quando eles estão no mesmo sentido, eu somo, ou eu subtraio. Beleza? Agora vamos para os sentidos opostos. Galera, não vou nem escrever, pensa comigo, os mesmos valores. Esse cara com 10 e esse cara com 25. A cada segundo o A anda 10, o B anda 25.
Então, o A se aproxima do B 35 metros a cada segundo. Repara, 35 é exatamente a soma. Por isso que eu posso falar que aqui a velocidade relativa, ela nada mais é do que a soma das velocidades. Então, recapitulando, o que é velocidade relativa? É a velocidade de um corpo em relação a outro, tudo bem ou não? Quando eles estão indo para o mesmo lado, a velocidade relativa é a subtração das velocidades. Quando eles estão para lados opostos, a velocidade relativa vai ser a soma das velocidades. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Bom, galera, para a gente finalizar esse assunto de movimento uniforme, eu queria apresentar para vocês o conceito de aceleração média. Esse conceito é bem simples, mas muita gente acaba fazendo confusão e acha que acelerar é estar em alta velocidade, mas isso não é necessariamente verdade. Presta atenção. A aceleração mede a rapidez, a velocidade com que um corpo muda de velocidade. Estranho, né? Parece redundante, mas é isso. Se eu tenho um corpo que está mudando de velocidade muito rápido, aí eu digo que ele está muito acelerado. Tudo bem ou não? Então vamos lá. Estou parado no portão de casa, de carro, e de repente meto o pezão no acelerador. O carro dá aquela arrancada. Opa, alta aceleração. Tudo bem? Estou andando na rodovia a 130 km por hora. Velocidade constante. Eu não estou acelerado, porque eu não estou mudando a minha velocidade. Então, bota isso na tua cabeça. Só se tem aceleração quando tem mudança de velocidade, beleza? Então, é isso. Tanto que para calcular, a gente vai falar isso na nossa próxima aula melhor, mas para calcular a gente vai fazer assim. A aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV, lembra, delta na física indica o quê? Variação. Então, é a variação de velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Como é que se calcula essa variação de velocidade, Valentim? Aqui, ó, V menos V0. Como é que se calcula o intervalo de tempo? T menos T0, tá? No SI, a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. Você vai me perguntar assim, Valentim, mas o que é metro por segundo ao quadrado? Eu botei aqui, ó. Se você não sabia disso, acho legal você copiar, porque isso é uma coisa importante. Dizer que um corpo tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, peguei um número qualquer, né? Significa que a cada segundo, sua velocidade vai variar de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo ao quadrado são 4 metros por segundo para cada um segundo. Então vamos lá. Agora eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo. Daqui a um segundo, 14. Daqui a um segundo, 18. Eu estou aumentando minha velocidade em 4 metros por segundo. Eu estou aumentando minha velocidade de 4 metros por segundo a cada segundo. Então, a minha aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, quando é que eu tenho aceleração? Se alguém te perguntar isso aqui na rua, quando é que eu tenho aceleração? Só vai ter aceleração quando mudar de velocidade. Consequência imediata. No MU, no movimento uniforme, a aceleração é 0. Por quê? Você saberia responder isso? Pensa comigo. No movimento uniforme, a velocidade ela é o quê? Constante, certo? Só que a aceleração tem a ver com mudança de velocidade. Se no movimento uniforme a velocidade é constante, então não tem aceleração. Beleza? Isso é um princípio bem basicão. Então vamos lá. Sempre que eu tiver movimento uniforme, a aceleração é igual a 0. Beleza? Nossa aula encerra por aqui. Não esqueça de fazer exercícios disso e vejo você na próxima aula. Um abraço, pessoal.